Imagine se eu te dissesse que muitos de nós não estamos vendo o que já está acontecendo em relação ao governo do Anticristo e da Besta. É triste que muitas pessoas não percebam que essas coisas já estão acontecendo bem na nossa frente. Mas o que é ainda mais triste é que muitos cristãos também não estão cientes dessas coisas. Neste vídeo quero mostrar o que já está acontecendo para a implementação do governo do Anticristo. Estou realmente feliz que você esteja assistindo isso agora. Por favor, abra seu coração e deixe Deus falar com você. Agora, vamos mergulhar nesse assunto e explorá-lo ainda mais. Daniel profetizou sobre isso em seu livro. Veja o que diz Daniel capítulo 8, versículos 23 a 25. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei feroz, catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A profecia tem duas partes principais. A primeira já aconteceu e a segunda diz respeito ao futuro. A parte histórica trata diretamente de um homem chamado Antíoco Epifânio. Ele era um antigo rei grego muito cruel e conhecido por perseguir os judeus enquanto estava no poder. Ele causou muito sofrimento ao povo judeu e tornou suas vidas extremamente difíceis. Antíoco chegou ao ponto de invadir o templo em Jerusalém e tirar dele todos os objetos valiosos. Ele então montou um altar para Zeus e realizou um ato de sacrilégio ao sacrificar um porco nele. Quando os judeus tentaram resistir às suas ações terríveis, ele respondeu com ainda mais crueldade, matando muitos judeus e vendendo outros como escravos. Antíoco até forçou os judeus a adorar deuses que eles não criam. Embora Antíoco tenha feito coisas terríveis, Daniel previu que ele seria derrotado, mas não pela força humana. Tal como Daniel disse, Antíoco teve um fim desastroso. A profecia de Daniel também prediz o que o Anticristo fará no fim dos tempos. Semelhante a Antíoco, o Anticristo subirá ao poder e se tornará muito influente. Ele enganará muitas pessoas e forçará todos no mundo a adorá-lo. O Anticristo terá um enorme impacto na política, nas forças armadas, na religião e na economia. Sua influência será tão forte que parecerá impossível viver sem ele. Como isso vai acontecer? A Bíblia já nos dá uma ideia em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 ao 18. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Uma tática que o Anticristo usará é o uso da força. A Bíblia é muito clara sobre isso. No nosso mundo hoje, já existem planos sérios para implementar o governo do Anticristo, conhecido como a Nova Ordem Mundial. Esses planos são cuidadosamente elaborados para garantir que o governo do Anticristo seja bem-sucedido. Isso serve para preparar as pessoas mental, econômica e politicamente para a nova ordem mundial. Apesar de tudo isso, muitas pessoas não sabem que esse processo já começou. A Bíblia avisa que antes do Anticristo aparecer completamente, o espírito que apoia o Anticristo estará ativo no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 3 coloca desta forma: E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Assim como quando Antíoco pressionava os judeus a adorarem outros deuses em vez daquele em que acreditavam, hoje as pessoas estão sendo forçadas a seguir uma religião falsa em vez da verdadeira. Isso é sorrateiro, espalhando ideias pela mídia, internet, escolas e até em estilos de vida. Há alguns séculos, as pessoas não tinham problemas em falar sobre o seu amor por Jesus em público. Mas agora, graças a estes sistemas anti-Jesus, é raro encontrar alguém suficientemente corajoso para fazer isso. Em vez disso,
As pessoas parecem mais confortáveis em se gabar das suas ações vergonhosas. Coisas vergonhosas que costumavam ser mantidas em sigilo agora são divulgadas e aceitas por muitas pessoas ao redor do mundo. Estilos de vida como homossexualismo, lesbianismo, bissexualidade e promiscuidade eram praticados com algum nível de temor. No entanto, hoje não é mais assim. Através do espírito do anticristo, muitas dessas pessoas foram enganadas e levadas a acreditar nas mentiras do diabo. Meu amigo e minha amiga, assim como Antíoco fez um grande esforço para que a adoração a Deus fosse apagada em Jerusalém, isso faz parte do plano subterrâneo de sujeição ao reinado do anticristo disfarçado de liberalização. As pessoas agora são incentivadas a fazerem o que quiserem consigo mesmas, mesmo que isso destrua elas e as pessoas de quem gostam. Quando você tenta mostrar o padrão da palavra infalível de Deus, você é cancelado por essas pessoas e elas dizem que você propaga o ódio e te chamam de extremista. Mas enquanto vivermos, devemos permanecer firmes e declarar todo o conselho de Deus. Caro cristão, este é apenas um aspecto do esquema sujo para conduzir o mundo ao governo do anticristo, também conhecido como a nova ordem mundial. Há alguns anos, ninguém pensava na possibilidade de cirurgias médicas como plásticas no corpo, modificações completas, harmonizações faciais e outras cirurgias estéticas extremas. Meu amigo e minha amiga, tudo isso são esforços sutis, conscientes e deliberados para garantir que o governo do anticristo assumirá o poder em breve. Agora veja bem, isso não quer dizer que, como cristãos, não devemos estar sempre afastados dos avanços tecnológicos ou médicos, claro que não. No entanto, devemos estar conscientes e prestar atenção a algum desses desenvolvimentos e ser sensíveis a qualquer tom silencioso de maldade neles contido. Assim como Antíoco foi um grande problema para os judeus, hoje em dia podemos ver muita resistência contra o Evangelho e contra qualquer pessoa que apoie a mensagem de Jesus Cristo. Países, organizações e sistemas em todo o mundo são contra a divulgação da mensagem de Jesus. Mesmo a mídia não foca em conteúdos que falam sobre a salvação através do nome do Senhor Jesus. Antes do anticristo aparecer, haverá uma oposição ainda mais forte ao Evangelho e ao reino de Deus. Assim como Antíoco, muitas nações ao redor do mundo se oporão ao Evangelho. Em alguns países, como China e Coreia do Norte, é ilegal falar abertamente sobre a sua fé. Existem instituições em todo o mundo que evitam qualquer ligação com o cristianismo para serem politicamente corretas e muitas vezes estão ligadas a coisas que vão contra a mensagem de Jesus, seja direta ou indiretamente. Há outra coisa acontecendo que muitas pessoas não percebem: um plano que poderá permitir o novo governo mundial monitorar todas as formas de transações monetárias e a economia global. Apenas algumas décadas atrás, não poderíamos imaginar um mundo sem dinheiro físico. Os países e os bancos centrais costumavam gastar muito para imprimir dinheiro, mas as coisas mudaram muito. Agora mudamos para uma realidade sem dinheiro em quase todas as áreas da nossa vida cotidiana. As pessoas podem facilmente fazer transações sem ir ao banco, apenas usando a ponta dos dedos na tela do celular. Já existem mais de 23 mil moedas digitais em todo o mundo. As criptomoedas são amplamente aceitas e utilizadas como moeda legal para compra e venda de bens e serviços em muitos países. O comércio caminha cada vez mais para a digitalização completa, o que elimina os problemas do passado de não conseguir monitorar e controlar as pessoas. Hoje em dia, alguns shoppings e supermercados utilizam inteligência artificial, câmeras e supercomputadores para calcular automaticamente os itens que você retirar da prateleira e processar o pagamento na saída, sem que você precise efetuar qualquer pagamento físico. Isso pode parecer bom e esperançoso de uma perspectiva humana normal, mas como Jesus disse, precisamos ser gentis como as pombas e sagazes como as serpentes. Tudo isso pode ser uma forma de testar algumas ferramentas que poderão ser utilizadas durante o governo mundial. À medida que mais e mais pessoas usam métodos eletrônicos para pagar coisas em todo o mundo hoje, o anticristo poderá ter cada vez mais controle sobre os pagamentos que as pessoas fazem. Como está escrito em Apocalipse 13, o anticristo fará com que todas as pessoas recebam a marca da besta. A marca é o 666, ou mais conhecido como 666. Aqueles que receberem esta marca escolherão automaticamente o anticristo e receberão todos os benefícios do seu governo.
Será como acontecia antigamente quando alguns judeus seguiam os deuses estrangeiros que Antíoco lhes trazia. Aqueles que receberem a marca da besta enfrentarão o castigo eterno e acabarão no inferno. Mas aqueles que recusarem a marca da besta enfrentarão fome, dor e ameaças de morte. As pessoas serão enganadas para que recebam a marca da besta, mas serão salvas se resistirem. Elas serão salvas, mas perderão a vida nessa terra. Lembre-se que, embora Antíoco tenha sido um líder muito cruel e severo na história judaica, ele também foi um sinal do futuro anticristo. A profecia de Daniel não era apenas sobre Antíoco, mas também sobre um futuro líder que interromperia os sacrifícios no templo e ergueria um ídolo que deixaria Deus irado. Antíoco fez algo parecido, mas Jesus disse que a profecia de Daniel aconteceria novamente no futuro em Marcos capítulo 13, versículo 14. Que este seja um chamado a todos os verdadeiros cristãos para permanecerem fortes e vigilantes para não cairmos nos truques e planos do diabo nestes últimos dias. Assim como a palavra de Deus se tornou realidade para Antíoco, o anticristo também será derrotado, mas não pelo poder humano. Seu governo será destruído pelo Senhor Jesus e seus anjos, e ele será lançado no inferno com todos os que receberem a marca da besta. Sendo assim, hoje exorto você a permanecer firme na fé e ser sábio. Muitos serão enganados, mas devemos manter a nossa posição como pessoas que creem e se submetem verdadeiramente ao Senhor Jesus. No livro do Apocalipse, uma profecia assustadora revela o aviso final de Deus sobre a grande tribulação. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 6 a 13, nos fala de um mundo mergulhado em um desespero sem precedentes. Um mundo onde o mal corre desenfreado e as trevas prevalecem. Esse cenário do fim dos tempos revela uma realidade sombria onde os julgamentos de Deus são desencadeados. Mas em meio ao caos, há um raio de esperança, um farol de luz que brilha na escuridão. O livro do Apocalipse, com suas imagens vívidas e narrativa cativante, contém a chave para a compreensão deste período tumultuado. É uma revelação como nenhuma outra, repleta de mensagens enigmáticas e significados ocultos. À medida que nos aprofundamos nas suas páginas, desvendamos a mensagem da profecia e da revelação do plano divino. O que será da humanidade quando confrontada com circunstâncias tão terríveis? Como a fé resistirá diante do mal avassalador? Estas questões pesam muito nos corações dos cristãos, nos convidando a procurar uma compreensão mais profunda da nossa fé e das implicações do fim dos tempos. Confiamos em Deus que este vídeo tocará seu coração, acendendo um novo avivamento que te levará a uma devoção mais profunda a Deus. Em Apocalipse, a Bíblia fala sobre 7 trombetas cujos toques desencadeiam uma série de calamidades épicas sobre a terra e todos os que nela vivem. Cada toque das trombetas anuncia uma nova catástrofe, mergulhando a terra no caos e na incerteza. Imagine estar na terra enquanto a primeira trombeta soa e testemunhar o desenrolar de pragas inimagináveis. Os mares, outrora serenos e vivificantes, se transformam em sangue. Ao ressoar a segunda trombeta, as águas que sustentam a vida se tornam amargas. Então a terceira trombeta traz à tona um evento cataclísmico que abala os próprios alicerces do nosso entendimento. Corpos celestes caem dos céus, colidindo com a terra. É uma exibição deslumbrante de destruição e caos. Mas as calamidades não param no domínio físico. A quarta trombeta revela um enxame de gafanhotos que emerge do abismo, enviado para atormentar os habitantes da terra. Esses gafanhotos possuem um poder terrível de infligir dor e sofrimento, sendo seu líder Abaddon, o destruidor. Então temos a quinta, a sexta e a sétima trombetas. Outra coisa que lemos no livro do Apocalipse é a ascensão do Anticristo, uma figura marcada pelo engano e pela tirania. Imagine quando o Anticristo subir ao palco global, cativando os corações e mentes das massas. Com sua língua afiada e comportamento carismático, ele tece uma teia de engano, atraindo as pessoas para suas garras.
Esta natureza enganosa espelha a serpente do jardim do Éden, apelando aos nossos desejos e nos afastando da verdade. À medida que o anticristo ganha poder, ele estabelece uma ordem mundial e exige lealdade inabalável. O falso profeta, cúmplice do anticristo, realiza sinais e prodígios para enganar as massas, as desviando do caminho da justiça. Este falso profeta personifica a rebelião contra o Criador, procurando estabelecer um reino falso que se opõe à ordem divina de Deus. Mas, à medida que tudo isto se desenrola, a Bíblia nos diz que a misericórdia de Deus brilha intensamente enquanto ele intervém com 3 anjos especiais, conforme citado em Apocalipse, capítulo 14, versículos de 6 a 13. Este ato divino não tem precedentes, demonstrando o profundo amor de Deus pela humanidade e o seu desejo de trazer salvação e justiça ao mundo. Mas o que esses anjos dizem? O primeiro anjo aparece voando pelo céu proclamando o evangelho eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 6 a 7 diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. É como se os próprios céus declarassem estas boas novas a todas as pessoas. A mensagem do anjo transcende as barreiras linguísticas, alcançando todos os cantos do mundo. Enfatiza a necessidade urgente da humanidade temer e adorar a Deus. Este chamado para temer a Deus não se trata de se encolher de terror, mas sim de reconhecer seu amor, santidade e autoridade inspiradores de temor. É como estar na presença de uma montanha majestosa, sentindo uma sensação de reverência e humanidade. A mensagem do primeiro anjo convida todos a entrar num relacionamento profundo e pessoal com o nosso Criador, dando a Deus a reverência e adoração que Ele merece. Agora vamos voltar nossa atenção para o segundo anjo. Este mensageiro celestial faz um anúncio profundo: a queda da Babilônia. Veja Apocalipse, capítulo 14, versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. No contexto bíblico, Babilônia simboliza os sistemas e ideologias corruptos que se opõem ao reino de Deus. Representa o fascínio do poder mundano, do materialismo e da rejeição da autoridade de Deus. A mensagem do segundo anjo serve como um aviso de que estes sistemas, construídos sobre o engano e o egoísmo, acabarão por desmoronar. Nas nossas próprias vidas podemos encontrar a influência da Babilônia. Ela pode se manifestar como a pressão para nos conformarmos com normas sociais que contradizem os nossos valores cristãos, ou a tentação de dar prioridade ao sucesso mundano em detrimento do crescimento espiritual. O anúncio do segundo anjo nos leva a avaliar as nossas prioridades, a resistir às tentações da Babilônia e a procurar o reino de Deus acima de tudo. Isso nos assegura que não importa quão influentes ou invencíveis estes sistemas corruptos possam parecer, a justiça de Deus prevalecerá e o seu reino perdurará. Agora vamos considerar a mensagem do terceiro anjo em Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 a 11. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Este anjo emite uma advertência solene contra a adoração da besta e a aceitação de sua marca. A besta representa a personificação da rebelião contra a autoridade de Deus e da rejeição da sua verdade. As consequências de se alinhar com a besta e rejeitar a Deus são graves.
pois o anjo descreve o derramamento da ira de Deus sobre aqueles que escolhem rejeitá-lo. Em nossas vidas, testemunhamos paralelos com esse aviso. Deus estende a mão incansavelmente até nós, nos oferecendo salvação e misericórdia. No entanto, muitos rejeitam seu chamado. Hoje, como nos tempos bíblicos, Deus nos alerta, desejando o nosso arrependimento e oferecendo uma chance de nos voltarmos para Ele. É nossa responsabilidade atender ao seu chamado. Mesmo nos tempos mais sombrios e durante a ascensão do anticristo, Deus envia mensageiros para alertar e chamar os pecadores ao arrependimento. O desenrolar do Apocalipse deveria funcionar como um alerta. Aqueles que persistem no pecado e rejeitam o Evangelho assumem a responsabilidade pelas suas consequências eternas. Este aviso é um lembrete da batalha espiritual contínua que enfrentamos. Assim como o terceiro anjo enfatiza as terríveis consequências de rejeitar a verdade de Deus, também destaca o amor e a graça incomensuráveis disponíveis para nós através de Jesus Cristo, e nos convida a abraçar de todo o coração a verdade de Deus, a rejeitar qualquer forma de idolatria e a encontrar refúgio no seu amor infalível. É um apelo à humanidade para que se afaste do caminho da destruição e abrace a oferta de salvação de Deus através de Jesus Cristo. Meu amigo e minha amiga, em meio ao caos e à incerteza do fim dos tempos, há um apelo urgente que ecoa pelas páginas da Bíblia. É um apelo para temer a Deus, para reconhecer seu julgamento e para se afastar do pecado. Este apelo não deve ser considerado levianamente, pois a falta de temor a Deus é uma questão crítica do nosso mundo hoje. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento." A falta de temor a Deus não é apenas uma preocupação casual. É uma ausência profunda que lança sombras sobre corações e mentes. Numa sociedade muitas vezes movida pelo interesse próprio e pelos prazeres momentâneos, o conceito de reverenciar a Deus parece estar a desaparecer. Mas a verdade é que o julgamento é iminente. É uma realidade da qual não podemos escapar. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre as consequências de nossas ações e das escolhas que fazemos. Ela nos chama ao arrependimento e a nos voltarmos para Deus antes que seja tarde demais. Tal como os dias de Noé, quando o dilúvio veio e levou os injustos, chegará um tempo em que o julgamento de Deus será desencadeado sobre a terra. Atos capítulo 17, versículos de 30 a 31 nos diz: "Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos." No entanto, infelizmente, mesmo face às intervenções divinas e aos sinais inegáveis, alguns ainda podem escolher a rebelião. Isto realça a complexidade do livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o certo e o errado, entre a obediência e a desobediência. Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu a liberdade de fazer escolhas, mas também nos responsabiliza por essas escolhas. Nos tempos mais sombrios, quando o mal parece prevalecer e a esperança parece desaparecer, Deus oferece a salvação e a oportunidade de arrependimento. Ele estende sua mão misericordiosa, nos convidando a voltar para Ele em busca de perdão e redenção. Assim como um pai amoroso espera pacientemente que seu filho rebelde volte para casa, Deus espera pacientemente que cheguemos até Ele. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, declara: "Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento." Portanto, não deixemos enganar pelo fascínio deste mundo, nem sejamos consumidos pela falta de amor a Deus que nos rodeia. Em vez disso, atendamos ao apelo urgente, reconheçamos o julgamento iminente e escolhamos nos voltar para Deus. Que possamos abraçar a sua misericórdia, seu amor e sua oferta de salvação,
pois é nele que encontramos a verdadeira esperança e a vida eterna. Ao refletirmos sobre estas palavras, respondamos com o coração aberto, procurando honrar e adorar a Deus, resistindo ao fascínio dos sistemas mundanos e encontrando o nosso refúgio final no amor e na graça de Jesus Cristo. Você sabia que Satanás já esteve no céu? Sim, ele morava no céu. A Bíblia revela claramente que o diabo já viveu na presença de Deus. Não é nenhuma surpresa que ele possua amplo conhecimento sobre a raça humana e esteja determinado a destruí-la por meio do engano. Este arqui-inimigo de Deus é um mestre enganador. Em seu orgulho e arrogância, Satanás acreditou que poderia se levantar e se rebelar com sucesso contra Deus. Essa rebelião levou à queda final de sua posição exaltada dada por Deus, e ele foi lançado à terra junto com os anjos que enganou. Se Satanás conseguiu enganar os anjos, tenha certeza de que ele tem capacidade de enganar muitas pessoas. A Bíblia mostra claramente como Lúcifer caiu de sua exaltada posição dada por Deus em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 9. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Ele foi expulso, o grande dragão, a antiga serpente, e que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O diabo vive para enganar a humanidade a partir da verdade. O mesmo enganador que enganou o primeiro homem e a primeira mulher também está hoje a influenciar numerosos líderes mundiais, políticos e celebridades e procura enganar e destruir o mundo inteiro. O objetivo de Satanás é impedir as pessoas de abraçarem os caminhos de Deus, o que as prepararia para a segunda vinda de Jesus. Portanto, é crucial estar ciente dessas verdades e permanecer vigilante contra os enganos do inimigo. Meu amigo e minha amiga, quero que preste muita atenção a este vídeo para que você esteja adequadamente informado e enraizado na verdade até a volta de nosso Senhor Jesus. Quero encorajar você a assistir este vídeo até o final e participar das orações que faremos por você. Além disso, curta este vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe pelo menos uma vez para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Ao fazer isso, você estará espalhando o Evangelho, tocando mais vidas e avançando o reino de Deus. Muitos de nós, frequentemente, contemplamos como o mundo seria um lugar melhor sem o mal. E a verdade é que o mundo seria um lugar melhor sem Satanás. Considere isso por um momento. A rebelião de Satanás no céu marca o primeiro exemplo de pecado e desobediência a Deus. Ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos no céu a se juntarem a ele na rebelião contra o Deus Todo-Poderoso. Apesar disso, ele foi dominado e lançado por terra. Desde então, ele prometeu enganar a humanidade para a destruição eterna. O diabo passou a enganar o primeiro homem e a primeira mulher criados por Deus no jardim do Éden, os levando a desobedecer a Deus. Essa desobediência marcou o início do pecado, e a humanidade tem sido desde então sujeita à sua influência. Por que Satanás engana as pessoas? A resposta é simples. Ele procura ganhar seguidores que cairão com ele na condenação. Ele sabe que está condenado para sempre e, portanto, quer a criação valiosa de Deus, os humanos, com ele ali. Então, ele vira as pessoas contra Deus através do engano, as levando à desobediência e, eventualmente, à sua própria destruição. Este é o seu plano mestre. O poder de Satanás reside na sua capacidade de enganar as pessoas. Muitas pessoas desconhecem esse fato, o que as leva a cair nessa armadilha. Você já considerou as inúmeras pessoas que foram vítimas dos truques do diabo? Ele não apenas enganou Adão e Eva, mas também levou Caim a matar seu irmão Abel. Desde então, Satanás tem enganado inúmeras multidões de pessoas, escravos e reis, jovens e velhos, pobres e ricos, medrosos e ousados. É alarmante perceber que enquanto você assiste a este vídeo agora, ele está enganando alguém, fazendo essa pessoa acreditar em suas mentiras em algum lugar por aí. Portanto, é fundamental permanecer vigilante contra o engano do diabo e buscar a verdade que leva à liberdade e à salvação. Quando Jesus falou sobre os sinais dos últimos dias, um aspecto crucial que ele destacou foi o engano. Veja o que diz Mateus, capítulo 24, versículos 23 ao 25. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos-lo tenho predito.
Devemos ser cautelosos com a habilidade sutil, porém estratégica do diabo. Não se deixe enganar acreditando em suas mentiras. Jesus advertiu que, se possível, até os eleitos seriam enganados. Quem são os eleitos? São aqueles que creem. Por isso, meu amigo e minha amiga, é fundamental estar atento a isso. Sinais e maravilhas por si só são insuficientes para confirmar que aqueles que os realizam são enviados por Deus. Em alguns casos, eles não são de Deus. Devemos ser gentis como as pombas e ainda assim sagazes como as serpentes, pois estamos vivendo nos últimos dias. Se as pessoas realizam sinais e maravilhas, mas não pregam a verdade da palavra de Deus, é seguro concluir que elas não carregam a verdade e não são de Deus. São indivíduos que Jesus repudiará no último dia, conforme mencionado em Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pode acreditar, esses indivíduos profetizaram, expulsaram demônios e realizaram milagres, mas Jesus nunca os reconheceu. Curiosamente, eles realizaram estes sinais e maravilhas em nome de Jesus, mas isso foi apenas um engano. Portanto, se você está assistindo a este vídeo agora, considere-se abençoado porque Deus está falando e revelando as mentiras de Satanás para você. Mas como o diabo engana o povo de Deus? É simples. Ele ataca o povo de Deus explorando seus desejos e inclinações naturais para as coisas que são extremamente atraentes para nós. Foi assim que ele enganou Adão e Eva, e continua a ser a mesma estratégia que ele emprega para enganar as pessoas hoje. O apóstolo Paulo lança luz sobre o engano do diabo nos últimos dias em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Apocalipse 12 é perturbador porque muitas pessoas desconhecem a capacidade de Satanás de enganar. Ele é um grande enganador, desencaminhando as pessoas, e é da sua natureza enganar. Em Mateus capítulo 24, versículos 6 ao 8, Jesus mencionou, E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Nos últimos dias haverá inúmeras notícias sobre guerras muito parecidas com o que vivemos hoje. Nações e reinos entrarão em conflito. Jesus nos adverte que quando ouvimos sobre isso, não devemos entrar em pânico, mas sim manter a nossa fé. Hoje testemunhamos muitas guerras e conflitos em todo o mundo. Milhares de pessoas perderam a vida como vítimas dessas guerras. Por exemplo, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, mais de 10 mil pessoas perderam a vida. Além disso, o conflito entre Israel e o Hamas resultou em mais de 1.200 vítimas apenas no dia 7 de outubro de 2023. Isso é assustador e indica que estamos nos últimos dias e devemos estar vigilantes contra o enganador. Em Mateus capítulo 24, versículo 7, a última parte afirma, E haverá fomes e terremotos em vários lugares. É de partir o coração contemplar o número de crianças que morrem na África devido à fome, o número de vidas ceifadas pelos terremotos em diferentes partes do mundo e o impacto devastador de pestes como a Covid-19, que ceifou cerca de 3 milhões de pessoas em todo o mundo. Todas essas ocorrências devem servir como lembretes claros de que o fim se aproxima, nos exortando a estar vigilantes contra o engano. Estes acontecimentos não são meras coincidências, são profecias bíblicas que se desenrolam diante dos nossos olhos. Apocalipse capítulo 12, versículo 12, enfatiza isso. Por isso festejai, ó céus, e vós o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Meu amigo e minha amiga, o tempo de Satanás está se esgotando e ele sabe disso. Cada dia que vivemos na Terra nos aproxima do fim do mundo. É crucial não ser pego de surpresa. A volta de Jesus é iminente e os sinais de seu regresso continuam a revelar todos os dias. É comum se perguntar,
Onde está a volta de Jesus? Quanto tempo mais teremos que esperar pelo retorno de Jesus? Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, nos avisa: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas é crucial entender que Deus não demora em cumprir a sua promessa. Em vez disso, ele é paciente, desejando que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Concluindo, quero encorajar você a não sucumbir ao engano, ao desespero ou ao medo. Em vez disso, inspire-se por ter a oportunidade de testemunhar esses eventos. Então, vou perguntar novamente: você já entregou o seu coração ao Senhor Jesus? Se não, esta é uma ótima oportunidade. O tempo está se esgotando e Jesus está chamando por você. Se você ouvir a voz dele hoje, não endureça seu coração. Assim como na parábola das 10 virgens, 5 eram nécias e 5 eram sábias, porque se prepararam para a vinda do Senhor. Encorajo você a fazer esta oração comigo agora, pela fé. Senhor Jesus, hoje venho humildemente diante do Senhor, entregando minha vida a Ti como meu Senhor e Salvador. Te peço que assuma o controle absoluto da minha vida e me torne seu. Renuncio agora à obra oculta das trevas, do pecado, do meu eu e de Satanás. Por favor, me limpa de todo o pecado. Busco sinceramente o dom do Teu Espírito Santo em minha vida neste momento. Obrigado por ouvir a minha oração. Amém. Agora, vamos orar todos juntos. Senhor Deus e Pai, declaramos e pedimos a graça de continuar crendo até a Tua volta ou até que o Senhor nos chame para casa para estar contigo. Oramos por discernimento para todos os que assistem a este vídeo, tanto agora como no futuro, para que não sejam desencaminhados pelo engano do diabo nestes últimos dias. Declaramos também que o Senhor nos equipará com a intrepidez para defender a nossa fé, mesmo diante de dificuldades e perseguições. Quando a nossa vida terrena chegar ao fim, ou quando a trombeta soar, que possamos ser encontrados em Ti, permanecendo irrepreensíveis diante do Teu trono justo. Oramos para que as bênçãos repousem sobre todos os que hoje participam desta oração, suas famílias e seus entes queridos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. O mundo está mudando sob nossos pés, um gigantesco despertar de seu sono, e está enviando ondas por todos os aspectos de nossas vidas. Sim, algo está por vir. Um evento tão significativo que seus ecos serão sentidos por gerações. Este não é momento para medo, mas para fé. Não por ansiedade, mas por admiração. Os sinais estão ao nosso redor como estrelas no céu noturno, nos guiando e contando uma história escrita muito antes do nosso tempo. Estes não são apenas avisos. São convites para testemunhar a majestade e o poder de um plano maior que nós. Convido você a viajar comigo e caminhar pela neblina com os olhos bem abertos e o coração pronto para receber. Exploraremos a Bíblia, aquelas palavras antigas que ainda hoje ecoam com relevância e poder. Vamos descobrir os 7 sinais, como descobrir tesouros preciosos na areia, cada um deles uma peça do quebra-cabeças, uma palavra na história dos nossos tempos. Mas não é apenas sobre compreensão e sim transformação. À medida que nos aprofundarmos nessas verdades, estarei orando com você e por você. Procuraremos não apenas conhecimento, mas sabedoria. Não apenas consciência, mas uma profunda mudança de coração. Esta oração não é apenas uma observação final. É uma conexão viva e poderosa, uma ponte entre nossos corações e Deus. Você está pronto? Pronto para entrar nesta jornada com coração e esperança? Pronto para encarar a mudança que se aproxima não como uma ameaça, mas como um surgimento de algo novo e algo melhor? Não vamos apenas observar os sinais, vamos fazer parte deles. Vamos vivê-los. Passemos de espectadores a participantes desta dança divina do destino. À medida que navegamos por estes tempos tumultuados, os ecos de antigas profecias soam mais alto em nossos ouvidos. Lembre-se das palavras de Mateus, capítulo 24, versículo 6.
E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Estas palavras ressoam profundamente à medida que testemunhamos conflitos e tensões que fervilham a nível global. A terra sagrada de Israel, o relógio profético para muitos, está envolvida em conflitos, sinalizando para muitos a aproximação dos tempos proféticos. Consideremos o mundo desde que as sombras da Segunda Guerra Mundial recuaram. Estivemos perto do abismo repetidas vezes, com situações de catástrofe nuclear. Mais nações detêm agora as chaves deste poder destrutivo, e o advento de novas e aterrorizantes tecnologias, como mísseis hipersônicos e drones, transformou a guerra. Devemos ponderar profundamente. Que faísca poderia desencadear um inferno global, uma terceira guerra mundial que poderia cumprir as terríveis advertências de Daniel e de outra Bíblia? Mesmo assim, neste clima de medo e incerteza, não ficamos órfãos. O Príncipe da Paz, nosso Senhor Jesus, oferece uma paz que excede todo entendimento. É uma paz não ditada pelo caos deste mundo, mas ancorada na nossa relação inabalável com Cristo. Lembre-se do rei Josafá, que enfrentou um exército esmagador não com medo, mas com fé. Sua história em 2 Crônicas 20 nos ensina que a vitória divina nem sempre vem por meio de batalhas, mas muitas vezes por meio de fé e oração inabaláveis. Somos chamados a ser faróis desta paz. Bem-aventurados os pacificadores. Somos lembrados em Mateus capítulo 5, versículo 9. A nossa missão é semear reconciliação e compreensão no mundo dilacerado por conflitos. Devemos nos erguer, não como observadores passivos, mas como pacificadores ativos, encarnando o amor e a paz de Cristo. Perante os rumores de guerras e as sombras dos conflitos, devemos nos apegar firmemente à nossa fé. Não nos deixemos influenciar pelo medo, mas sejamos guiados pelo Espírito Santo para espalhar a paz, a compreensão e o amor. Enquanto estamos à beira do que parece ser uma escalada inevitável, deixemos que as nossas vozes se juntem num coro de oração e as nossas ações reflitam o amor daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Considere as palavras profundas encontradas em Isaías, capítulo 5, versículo 20. É um chamado para despertar, nos exortando a discernir o real do enganoso, a luz da escuridão. É fácil perder de vista, confundir os limites entre o certo e o errado no mundo em que muitas vezes celebra o contrário. Mas aqui está a verdade. Abraçar ou mesmo tolerar o que está errado sob o pretexto de progresso ou liberdade pode nos levar por um caminho perigoso. Não é sobre consequências pessoais, é sobre o impacto coletivo nas nossas comunidades, nas nossas nações, no nosso mundo. Vamos falar sobre obstáculos. Jesus, em Lucas capítulo 17, versículo 12, não mediu palavras sobre as graves consequências de desencaminhar outros. É um aviso terrível não apenas para aqueles que enganam deliberadamente, mas para qualquer pessoa que, através da ação ou da inação, se torne um canal para a corrupção. Cada escolha que você faz, cada posição que você toma, provoca ondas na estrutura da sociedade. Você está construindo pontes ou barreiras para a verdade. E depois há a luta íntima, a batalha interior. A imoralidade sexual, conforme destaca em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, não é apenas mais um pecado. É uma invasão, uma profanação do templo sagrado que é o seu corpo. Não é sobre julgar ou espalhar vergonha, mas compreender o profundo significado da pureza, de respeitar a si mesmo e ao Espírito de Deus que habita dentro de você. Mas os avisos não param por aí. A idolatria, o ladrão sutil da devoção, pode se infiltrar em nossas vidas de muitas formas. Dinheiro, poder, até mesmo a necessidade insaciável de aprovação. Êxodo capítulo 20, versículo 35, não fala apenas de imagens esculpidas.
É um lembrete de que nada deve eclipsar o nosso compromisso com o que é verdadeiramente primordial, o nosso relacionamento com o Criador. Então, qual é a mensagem para estes últimos dias? Não é uma profecia de destruição, mas um farol de esperança. É um chamado para voltar ao que é real, ao que importa. É um convite para olhar além da superfície, para ver o mundo não apenas como ele é, mas como poderia ser, e tomar uma posição, para fazer a diferença e trilhar um caminho de integridade e propósito. Este é o seu chamado para despertar. É hora de se livrar da complacência, de desafiar o status quo, de questionar as narrativas que lhes são transmitidas. É hora de buscar a verdade, de promover o amor, de construir pontes de compreensão e caminhos para a paz. A jornada não será fácil. Exigirá coragem, convicção e um compromisso inabalável com o que é certo. Mas as recompensas, uma vida de autenticidade, um legado de impacto, um mundo transformado, são incalculáveis. Então, enquanto você está no limiar da eternidade, lembre-se disto. Você não é apenas um espectador. Você é um participante do desenrolar da história da humanidade. Suas ações, suas escolhas, sua voz são importantes. As advertências do passado não são apenas textos antigos. Elas são faróis atemporais que nos guiam em direção a um futuro mais brilhante e mais iluminado. A antiga sabedoria encontrada em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 a 5, não é apenas um texto numa página, é um aviso vivo e respiratório. Nos fala de uma época talvez muito parecida com a nossa, em que as pessoas desviarão os ouvidos da verdade, procurando conforto nas fábulas em vez de enfrentarem a luz, por vezes dura, da realidade. Não são apenas as informações que passamos casualmente em nossas telas, é sobre o que deixamos se aninhar em nossos corações. Será que estamos construindo fortalezas em torno de nossos espíritos ou deixando os portões abertos para qualquer pensamento ou capricho passageiro? Lucas capítulo 17 não fala apenas dos tempos antigos. É um espelho refletindo nossas próprias vidas. Assim como as pessoas nos dias de Noé foram pegas desprevenidas, nós também podemos ser pegos de surpresa se não tomarmos cuidado. Temos que viver em estado de prontidão, em um modo de vida que nos mantenha ligados ao que realmente importa. Pense nisso. Com que frequência realmente ouvimos? Quero dizer, ouvir verdadeiramente o mundo ao nosso redor, uns aos outros, aquela voz calma e persistente do sussurro de Deus através do caos. Tudo é uma questão de ouvirmos as verdades que escolhemos aceitar e das mentiras que decidimos rejeitar. Mas não vamos nos perder na escuridão. Esta também é uma mensagem de esperança, um lembrete de que em meio ao barulho e à pressa existe um caminho de paz, um modo de viver que se alinha com uma verdade mais profunda e duradoura. É sobre voltar ao básico, a um evangelho que não apenas conforta, mas também desafia, que nos chama não apenas a crer, mas a agir com coragem e convicção. Imagine, só por um momento, permanecer firme em um mundo que está em constante mudança. Imagine-se não como uma folha lançada pelo vento, mas como uma árvore, enraizada, forte e inabalável. É desse tipo de resiliência e firmeza que estamos falando aqui. Temos que viver com tal propósito e clareza que aconteça o que acontecer, estaremos prontos, não apenas para resistir, mas para prosperar. Portanto, ao olharmos para a eternidade, não façamos isso com pavor ou ansiedade. Vamos encarar isso como uma oportunidade para aprofundar a nossa compreensão, para fortalecer a nossa determinação e para viver com tal autenticidade e paixão que não podemos deixar de fazer a diferença e acordar todos os dias com a intenção de viver plenamente, amar com ousadia e pisar com leveza nesta terra que nos foi confiada. Jesus Cristo, nosso Salvador, está voltando. A cada dia que percorremos um caminho repleto de tentações e distrações, atraídos pelos prazeres passageiros deste mundo. No entanto, no meio deste caos, há uma voz que sussurra:
um lembrete gentil, mas firme de que fomos feitos para mais do que essa existência temporária. Este mundo, com todo o seu brilho e glamour, é apenas uma sombra comparado à brilhante realidade que nos espera. Agora, imagine um momento no tempo, um momento em que venha em nossa direção com a inevitabilidade do nascer do sol de manhã. Neste momento, o comum dá lugar ao milagroso. Nós que mantivemos a fé, que ousamos crer, mesmo entre escarnecedores e céticos, testemunharemos a vindicação final da nossa fé. Jesus retornará não como um humilde carpinteiro, mas como o Rei dos Reis, pronto para reunir aqueles que aguardavam ansiosamente a sua volta. Mas aqui está o problema. Não sabemos a hora. Pode ser em alguns momentos ou anos depois. Esta incerteza não é motivo de medo, mas um apelo à prontidão. É um chamado para viver cada dia com propósito, integridade e expectativa. É um chamado para olhar além do imediato e ver o eterno. Você deve estar se perguntando: como me preparo para tal evento? É mais simples e ainda mais profundo do que você imagina. Tudo começa com uma escolha, uma decisão de não apenas crer em Jesus, mas segui-lo, deixar seus ensinamentos moldarem sua vida e seu amor guiar suas ações. É sobre afastar-se dos padrões deste mundo e transformar a sua mente através do poder da palavra de Deus. Mas é mais do que apenas transformação pessoal. É ser um farol de esperança e verdade em um mundo que muitas vezes é sombrio e confuso. É mostrar o caminho aos outros, não através da força ou do julgamento, mas através do amor, da compaixão e de uma vida que reflete a luz de Cristo. Vamos tomar uma decisão consciente para estarmos prontos e nos comprometer com um relacionamento mais profundo com Cristo, com uma vida alerta e orientada para a sua vinda. Vamos nos envolver em conversas importantes, compartilhar a esperança que nos sustenta e arde de uma forma que reflita o coração do nosso Rei que está por vir. Não é sobre o medo ou a desgraça, mas é a alegria, a expectativa e o reencontro definitivo com nosso Salvador. É viver uma vida rica em significado e propósito, sabendo que o nosso tempo aqui é apenas o começo. Então, vamos abraçar esta jornada com corações e mentes abertas. Vamos encorajar uns aos outros, edificar uns aos outros e espelhar a notícia de que algo incrível está por vir. Prepare-se, fique alerta e mantenha os olhos no horizonte. O melhor está por vir. E se essa mensagem tocou seu coração, então, curta e se inscreva neste canal. Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você sabia que a profecia mais aterrorizante e chocante sobre o fim dos tempos ainda está por acontecer? O livro de Apocalipse é um compêndio de muitas profecias, a maioria das quais é sobre os últimos dias. Muitas dessas profecias são tão aterrorizantes e horríveis que mesmo os pesquisadores mais engenhosos da Terra hoje não conseguem investigá-las completamente. As Sagradas Escrituras confirmam que quando essa profecia começar a se desenrolar, multidões de pessoas na Terra começarão a se arrepender e a se afastar dos seus comportamentos perversos e ímpios. Elas se voltarão para Deus, se arrependendo por rejeitar sua oferta de salvação e clamarão por misericórdia e perdão. Neste vídeo, mostrarei algumas dessas profecias horríveis e suas ocorrências na Bíblia. Também mostrarei a profecia bíblica mais aterrorizante que aguarda todos aqueles que não entregarem seus corações ao Senhor Jesus. A primeira dessas ocorrências é a chegada do Anjo da Morte. O Anjo da Morte, também conhecido como Destruidor, é uma criatura celestial que desceu à Terra por volta de 1300 a.C., quando o faraó, o rei do Egito, recusou o apelo de Moisés para libertar os israelitas do cativeiro. Deus enviou 10 pragas ao Egito, humilhando os egípcios e seus deuses pagãos. As pragas incluíram a transformação do rio Nilo em sangue, invasões de rãs e insetos que cobriram toda a terra, morte do gado egípcio, doenças de pele entre os egípcios e escuridão na terra do Egito por 3 dias e 3 noites. Apesar de todas essas pragas, o coração do faraó ainda estava endurecido contra Deus.
Deus ordenou a Moisés que dissesse ao povo que espalhasse sangue do cordeiro nas ombreiras das portas. Esse ato os pouparia da visitação final do anjo da morte após a repetida recusa do faraó em libertar os filhos de Israel. Veja o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 11, versículos 4 ao 7. Moisés disse: Assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, à meia-noite, o anjo da morte matou todos os primogênitos do Egito, incluindo o filho do faraó e os primogênitos de todo o gado egípcio. Os egípcios acordaram com a visão de seus primogênitos mortos e lamentaram muito. A próxima dessas ocorrências é a visão das profundezas da terra. Este é um dos relatos mais fascinantes do Antigo Testamento. Depois que os filhos de Israel foram libertados da escravidão egípcia, eles viajaram pelo deserto. No processo, uma rebelião liderada por um homem chamado Corá se levantou contra Moisés e seu irmão Arão. Corá exigiu status igual a Moisés e Arão para servir como sumo sacerdote do Senhor, apesar de não ter autorização de Deus. Isso gerou a inveja e o ressentimento entre o povo. Deus ficou irado com este ato vergonhoso e informou a Moisés sobre a ira iminente que cairia sobre Corá. Deus instruiu Moisés a ordenar ao povo que se distanciasse de Corá e de seus seguidores. O Senhor abriu a terra bem diante de seus olhos, e Corá e seus seguidores foram engolidos pelas profundezas da terra, com todos os seus pertences. Vejamos o que está escrito no livro de Números, capítulo 16, versículos 31 ao 33. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. O terceiro acontecimento é a vinda das duas testemunhas. O advento das duas testemunhas está no livro do Apocalipse. Isso ocorrerá durante a grande tribulação. Essas duas testemunhas podem ser Enoque e Elias ou Elias e Moisés. No entanto, a Bíblia não confirma quem eles são. Ambos terão a particularidade de nunca terem experimentado a morte antes. Eles profetizarão em todo o mundo durante 3 anos e meio sob o domínio diabólico e brutal do anticristo. Essas duas testemunhas serão terrivelmente desprezadas ao declararem o evangelho de Jesus Cristo às pessoas que são espiritualmente cegas, aquelas que passaram a desfrutar das trevas que são o mundo. Algumas pessoas ouvirão o evangelho que pregam, enquanto a maioria irá ignorá-los e odiá-los ainda mais por pregarem o evangelho. Todos aqueles que os rejeitarem e a sua mensagem enfrentarão a ira de Deus e serão tratados com o fogo que sai da boca das testemunhas para consumir os seus adversários. Este evento inexplicável ocorrerá sem dúvida porque o anticristo, o governante do mundo, se oporá ferozmente a qualquer um que adore o único e verdadeiro Deus vivo. Como resultado, o anticristo fará todos os esforços para atacar essas duas testemunhas. Esses homens de Deus também terão a capacidade sobrenatural de fechar o céu, evitando a chuva durante o seu mandato profético, semelhante às ações de Elias contra o rei Acabe e a rainha Jezabel. Eles também terão autoridade para transformar rios e oceanos em sangue e lançar várias pragas sobre a terra a seu critério. Dessa forma, estas duas testemunhas afirmarão a sua autoridade globalmente, intocável devido ao poder esmagador de Deus sobre elas. Apocalipse, capítulo 11, versículos 7 ao 10, nos conta o final interessante dessas duas testemunhas. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados.
Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. A Bíblia diz que depois disso, as pessoas ouvirão uma voz alta do céu dizendo: subam aqui. As 2 testemunhas subirão ao céu numa nuvem enquanto seus inimigos observam. Naquela mesma hora, ocorrerá um forte terremoto e 1/10 da cidade entrará em colapso. 7.000 pessoas morrerão no terremoto, e os sobreviventes ficarão aterrorizados e darão glória ao Deus do céu. A próxima profecia na lista desses acontecimentos é a Batalha do Armagedon. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 ao 16: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A batalha será a maior guerra da história da humanidade. A Batalha do Armagedon ocorrerá no final da tribulação. Todos os governantes da Terra serão unidos pelo Anticristo, reunindo as suas forças para um ataque em grande escala a Jerusalém e ao povo de Deus. Depois disso, Jesus Cristo e os exércitos celestiais retornarão à Terra para vencer os poderes do mal e enviar o falso profeta e o Anticristo para o lago de fogo. Depois disso, Satanás será preso e Jesus Cristo estabelecerá seu reino na Terra por 1000 anos. Acredita-se comumente que o Armagedon resultará na destruição do nosso planeta. No entanto, de acordo com a Bíblia, a Terra servirá como morada eterna para aqueles que reconheceram Jesus como seu Salvador e seguiram os seus ensinamentos. A quinta dessas ocorrências é o arrebatamento. O arrebatamento, segundo a Bíblia, é para todos os que creem em Cristo. Será um evento glorioso. Todos os cristãos verdadeiros serão transportados para o céu repentinamente e nossos corpos físicos serão transformados num piscar de olhos em corpos glorificados. Todo cristão verdadeiro que estiver vivo na ocorrência deste grande evento não morrerá, mas será transformado para ser como Jesus Cristo. Que experiência será este dia para os que creem? Há quem acredite que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação, enquanto outros acreditam que o arrebatamento ocorrerá depois da grande tribulação. Apesar destas incertezas sobre quando o arrebatamento ocorrerá, uma coisa é certa e constante. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 24 que o arrebatamento de fato ocorrerá. Vendo todas essas ocorrências terríveis que aconteceram ou ainda vão acontecer de acordo com a escatologia bíblica, agora vamos mergulhar na profecia mais aterrorizante. Você está pronto? A profecia que mais teme em nossos corações se cumprirá quando os anjos de Deus soarem suas 7 trombetas durante o Apocalipse. A primeira trombeta sinaliza uma chuva de sangue ardente sobre a terra, queimando 1/3 das árvores e de toda a vegetação da terra. A segunda trombeta traz uma enorme montanha em chamas para o mar, resultando na morte de 1/3 da vida marinha e na destruição de navios. Na terceira explosão, uma estrela massiva conhecida como absinto cairá do céu para contaminar todas as fontes de água, causando inúmeras mortes. Na quarta explosão, a luz diminui, criando escuridão cobrindo o sol, a lua e as estrelas. O quinto anúncio abre um abismo onde emergem gafanhotos, atormentando quem não tem proteção sob o selo de Deus na testa. Isso também é chamado do primeiro ai. A sexta explosão apresentará 4 anjos demoníacos perto do rio Eufrates, unindo forças com Satanás para liberar exércitos, levando milhões de cavaleiros a causar sérios estragos, matando humanos impiedosamente.
João, o apóstolo amado, descreve esse temido exército como composto por 200 milhões de soldados vestidos com couraças vermelhas, azuis escuras e amarelas, com cabeças de cavalo em forma de leão que emitem fogo, fumaça e enxofre pela boca. 1/3 da humanidade será morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíram de suas bocas. O poder dos cavalos estará em suas bocas e em suas caudas, pois suas caudas serão como cobras, tendo cabeças para infligir ferimentos. O resto da humanidade, que não for morto por essas pragas, ainda não se arrependerá dos seus maus caminhos. Eles continuarão a adorar ídolos de ouro, prata e latão, pedra e madeira, que não podem ver, ouvir ou andar. Eles recusarão a se arrepender dos seus assassinatos, feitiçarias, imoralidades sexuais ou roubos. Meu amigo e minha amiga, quero que saiba que esses eventos apocalípticos transcendem a imaginação humana. Tenha certeza de que a Bíblia não nos engana nem nos desencaminha. Mesmo que isso possa te aterrorizar neste momento, já existe uma provisão para evitar esta profecia terrível sobre o fim dos tempos na sua vida, se você aceitar Jesus. A Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 3, versículos 14 e 15: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Isso quer dizer que se você escolher entregar seu coração a Deus hoje, Jesus preservará você eternamente. Ele irá te proteger das provações e te conduzir a um novo reino pacífico, livre de dor, lágrimas, medos e incertezas. Você não terá preocupações desnecessárias sobre os eventos do fim dos tempos. Jesus está chamando você hoje para vir a Ele, e Ele lhe dará descanso.